que a gente vai ler hoje do livro Elas Falam de Deus, do volume 1, tem como título Lar Ideal, escrita por Eulália Herzog. O versículo escolhido é: porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Josué 24:15. Josué confirmou perante o povo: porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Depois dele, muitos lares tomaram essa decisão de servir ao Senhor. Mas hoje existem muitos lares que não servem ao Senhor. Existe, por exemplo, o lar jaula. Lar com jaula, feras e leões. Você já ouviu falar de lares onde as famílias se mordem, se devoram, se maltratam e se odeiam? Discutem, brigam e lamentam sua sorte? Mas há o lar castelo, cujos familiares se encastelam, ficam dentro de casa, não dão bola para o que passa lá fora, não querem nada com a igreja. Há também o lar armazém. Nesse tipo de lar, os familiares ajuntam, armazenam, depositam, acumulam e se esquecem da igreja e de tudo mais. Tem apenas ambição pelo dinheiro, mais, muito mais. Depois vem os ratos, as traças, a ferrugem, os ladrões e tudo se acaba. Apresentamos o lar posto de gasolina. Você já ouviu falar de familiares que só procuram o lar para abastecimento, para limpeza, para banho? Trocam de roupa, arrumam o cabelo, é o carro que foi lavado, lubrificado, abastecido e saiu correndo a 120 km por hora. Não tem tempo para o diálogo e ajuda mútua. Mas há também o lar ideal. Esse lar tem fé em Jesus Cristo para a solução dos problemas. É o lar feliz a serviço do Senhor. Nele existe esperança, oração, humildade, diálogo, perdão. É o lar onde existe a luz da palavra de Deus, onde os familiares se amam, se entendem, se compreendem, se ajudam mutuamente. É o lugar em que a família pode se reunir para orar e agradecer, pois confia que a resposta da oração com fé é imediata, ainda que demore sua realização. Este é o lar que sente segurança porque conhece o Deus que cumpre o que promete, cujo amor dura para sempre. Que tipo de lar é o seu? Oração. Querido Pai do céu, obrigado pela família que me deste. Na minha família existem problemas e dificuldades, mas tua presença e o teu amor são o porto seguro para todos os meus familiares. Por Jesus Cristo. Amém. Que lindo! Com esta bela devoção, nós iniciamos o nosso programa Entre Elas e Deus, agradecendo vocês que estão conosco. E já falando da nossa imensa alegria de ter a autora dessa devoção aqui com a gente, a Eulália Herzog. Muito obrigada, Eulália, por estar aqui conosco e se apresente para nós. Então, conta aí para as mulheres que estão nos assistindo quem é a Eulália, de onde você vem. Está aqui conosco hoje no estúdio, mas é de Curitiba, Paraná, é isso? Isso. Oi, Aline, oi, Silmar e todas as mulheres que nos assistem. Eu sou de Curitiba, sou natural do Rio Grande do Sul, né, de Horizontina, mas em Curitiba há muitos anos, né? E faço parte da congregação São João do Auer, né? Pastor André hoje, em breve mais o pastor Renato Anish, né? Aceitou o chamado. Acabou de aceitar o chamado. Mas assim, fui convidada e desafiada, né? Isso é um desafio para nós mulheres, escrever e ver essas devoções escritas publicadas num livro.
Mas antes da gente começar a falar sobre essa bela devoção reflexiva que nos leva a tantos desdobramentos aí do nosso dia a dia, no nosso lar, eu queria explicar por que a Eulália está aqui conosco hoje no estúdio da Rádio Cristo para Todos. É que a Eulália veio para a reunião da Liga de Servas Luteranas do Brasil, que tem uma reunião esse fim de semana todo aí com as representantes, presidentes regionais e a Eulália, que há tantos anos já serve na Liga de Servas Luteranas do Brasil, né, na diretoria nacional, Eulália. Sim, hoje o meu cargo é de terceira tesoureira, que tem a função, né, a incumbência de administrar, né, eu falo assim, só administrar a movimentação financeira das regionais, onde todas as servas lá nos seus departamentos fazem as ofertas para cada região, mas isso entra numa conta nacional e ali a função da terceira tesoureira é administrar isso. Muito bem, que legal. É um cargo que até então não existia, né, Eulália? E aí agora a Eulália está no 5º ano? Eu fechei uma gestão, mas pela mudança do estatuto, né, houve assim... um prolongamento de 2 anos, né, para depois... ter eleição novamente. Isso. Muito bem. E claro, só lembrando que a gente grava esse nosso programa, por isso hoje é uma sexta-feira e eu falei o do fim de semana, né? Mas o programa vai ao ar na quinta-feira, então a reunião já vai ter acontecido e com certeza vai ser muito abençoada. É sempre muito legal receber essas mulheres aqui no Centro Administrativo da IELB, onde também funciona a Rádio Cristo para Todos. Mas, Eulália, a gente está muito honrada com a sua visita aqui, a gente se conhece há tanto tempo e agora você é a primeira mulher que realmente vem falar conosco. Exatamente. Nesse novo momento do programa aí, né, Silmari? É verdade. E assim, foi uma devoção, a gente, olhando ali o nome de todas as mulheres que escreveram, aí eu comentei com a Aline, falei, Aline, a Eulália vai estar aí, chega sexta-feira, vamos quem sabe fazer com ela. E aí, quando a gente olhou a devoção da Eulália, ela me chamou muito a atenção, principalmente por causa desses exemplos que ela citou. Eu nunca pensei, nunca imaginei, essa coisa da comparação, assim, eu achei incrível isso, né? É uma comparação que não é comum de a gente ouvir isso. E eu já vou começar a te perguntar, Eulália, você já tinha ouvido essas comparações? Foi uma ideia tua? Como foi isso? Porque assim, eu realmente... E aí eu fui pegar a devoção ali, óbvio, né? A gente estuda também um pouquinho ela antes para trazer, para saber o que perguntar para nossa querida convidada. E para também não colocar numa saia tão muito justa, né? Mas... E eu fiquei pensando, eu falei, gente, eu nunca parei para comparar a minha família, o meu lar, nesses termos, assim, com esse tipo de comparação. E isso me chamou muita atenção. Na verdade, assim, veja, isso, como você também colocou, isso foi escrito há 10 anos atrás. Né? Então, eu vivia um contexto um pouco diferente do que eu vivo hoje. Né? Vocês sabem, eu não constituí minha família, eu não casei, não tive filhos, mas eu vivi em família a minha vida toda, né? E convivi com várias famílias. Talvez não assim nesses termos, mas a situação. Poxa, esse cara só faz isso, essa pessoa, especialmente quando assim aquele filho ou filha já estão pouco mais idade, crescidos, né? E começam a ter a sua independência, talvez junto ao pai e à mãe. Eu acho que são momentos muito peculiares e difíceis, tanto para os pais quanto para aquele filho. É verdade. E ele é um negócio assim incrível, que você vai lendo a devoção, você consegue realmente visualizar que realmente isso acontece nas famílias. Sim. Né? É uma coisa muito pertinente. Assim, eu por muitos anos eu fui professora de escola dominical. Vários anos. Então, as crianças vão passando, né? E aí a gente consegue conhecer várias famílias. É verdade. E também depois o caminhar daquela que era criança, que depois passou pelo ensino confirmatório, também dei aula para os confirmandos, dei aula para adultos, né? Então, o caminhar e como que aquela criança, aquele adolescente jovem, como ele desenvolveu a vida, especialmente a vida espiritual, né? Porque no final de tudo, o que vale aqui
é o lar feliz, o lar ideal, né? Sim. Onde Jesus está presente. E eu, depois que a gente conversou também, fiz uma leitura um pouquinho mais, talvez assim, crítica, né? Que a gente precisa fazer. Não é idealizar um lar, mas em busca de um lar ideal. Sim, essa busca, né? E não o lar perfeito, isso a gente precisa firmar também, né? Frisar. A gente às vezes imagina e parte em busca de um lar perfeito, que não é possível nesse mundo aqui. Mas o ideal, eu gostei dessa palavra, o lar ideal. Em busca disso, e realmente é um lar onde tem falhas, tem até na oração foi colocado, né? Os problemas e dificuldades, mas Jesus é que nos restaura também na vida em família. E né? se a gente vai pensar, como a Eulália disse, essa coisa das fases, a gente vive um pouquinho de cada lar. É isso, Porque não é um lar perfeito, né? Mas a gente vive um pouco, porque os filhos da gente, a Aline está com os dela pequeno ainda, eu já passei pela fase da infância e já estou na adolescência, e uma já no mundo adulto, a gente percebe que tem essas fases. Só que para a gente conseguir o lar ideal, a gente tem que saber administrar todos eles e não deixar fugir desse lar ideal. Porque é essa coisa do conduzir, a gente precisa sempre buscar eles de volta. Isso que eu acho, a gente tem que buscar, ainda que seja difícil, ainda que de repente aquele adolescente, aquela fase que todos nós passamos, né? Nós fomos adolescentes. Que foi difícil e que é difícil ainda, né? Mas mostrar para aquele filho, aquela filha, ensina o caminho que ela vai andar. Isso, E outra coisa que eu pensei bastante, que quando Josué diz, porém eu e minha filha serviremos ao Senhor, depois dele muitos lares tomaram essa decisão. Então ali eu também me coloquei assim, que a minha congregação é um lar ideal. É a família da fé, né? E a minha congregação precisa ser o melhor lar ideal. E ali eu daí me coloquei como ele é o lar posto de gasolina. Porque a gente vai e se abastece na igreja. Isso, nos cultos, seja sábado, domingo, outro dia, né? Mas ali nós vamos buscar e abastecer e viver e poder andar mais um pouco. Deixa eu só talvez fazer um comentário, porque a gente quando fez o convite para a Eulália, que foi a primeira a receber o nosso convite, a gente fez esse comentário de... Ela fez a devoção há 10 anos atrás e ela está trazendo como ela está aplicando hoje essa devoção, 10 anos depois. E é um olhar diferente, né, Eulália? Porque quando você escreveu, eu imagino que você não pensou dessa maneira. Não. Eu sinceramente, eu vejo hoje que o que eu escrevi era mais lei. Hoje eu consigo ver isso mais claramente. Evangelho. Olha só, a mesma mensagem. Bacana isso, né? Porque a gente percebe a mudança que para a pessoa que escreveu, como tem um olhar diferente. Por isso que a gente sempre fala, né? Às vezes a gente tem essa coisa que as pessoas falam, mas a Bíblia é um livro muito antigo, né? Ela não pode ser aplicada hoje em dia. É claramente mostrado isso que não é assim. A Bíblia é atualíssima. A palavra de Deus é atualíssima, ontem, hoje, sempre. E assim, então, essa questão de atualizar por um olhar mais evangélico, eu acho que isso está faltando hoje em muitos lares. E assim, Eulália, é interessante que eu estou até com a Bíblia aqui, porque eu fui ler o texto todo ali, Josué 24, 1 a 18, e me chamou muito a atenção, porque justamente Josué, quase falecendo, né? Quase morrendo, reúne então as famílias e começa a falar sobre, né, justamente a chegada, o povo de Israel que tinha chegado, né, no lugar tão esperado, os seus filhos, descendentes, então dividindo, e ele fala com as famílias, e isso às vezes a gente deixa de fazer na família da fé, né? A gente deixa claro, respeita o ambiente de cada um, o lar de cada um, mas os líderes, né, pastores, a liderança
liderança, até de servas também, como é importante isso de falar com amor, de forma evangélica, mas também apontando. E eu achei interessante isso, né, que ali nesse contexto, então, Josué fala, né, se vocês não quiserem servir o Senhor, ele mostra, Deus veio até vocês por meio de Abraão, de toda a descendência, foi chegando, seus pais que não adoravam o Senhor Deus e agora adoram, né, passaram a adorar, vocês estão nesse contexto, mas se mesmo assim vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir, né, porque eles ainda tinham, acho, uns ídolos ali guardados, né? Um para cada ladinho ali, né? Às vezes a gente assim vê, né, eu sou da igreja, acredito, sou cristã, mas eu tenho meu amuleto lá, e ali ele diz, então hoje escolham, né? Deixa de nada daquela coisa em cima do muro, né? Seguro. E aí ele diz, né? Vocês, então, se vocês vão escolher esses deuses, a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e tal, vão e decidam-se hoje, mas eu e a minha casa serviremos o Senhor. E aí, uma afirmação de decisão ali, isso, né? E ali essas pessoas disseram, não, nós também vamos seguir nesse caminho, né? Claro, depois, essas pessoas todas foram morrendo, de novo se perdeu. E aí, de novo, a reflexão nos nossos lares, o lar ideal. Essa importância de a gente sempre falar e repetir e não terceirizar para outros, né? Para a escola, para a própria igreja, essa educação mesmo da fé, passar o bastão da fé, né? Mas veja como é importante ter um líder firme ali, né? Como foi Josué, né? E assim, hoje eu posso dizer que aquelas crianças que passaram, né? Hoje eu vejo dessas pessoas dando aula na escola dominical. Ah, que lindo. E isso por quê? Permaneceram nesse lar, né? Eu acho que é assim, né? A gente sempre fala, você falou ali, né, do amor. Porque a gente é assim, com os nossos filhos, você precisa ensinar eles de uma maneira que eles gostem daquilo, que eles sintam prazer em fazer aquilo. Se você força, se você obriga, não é por aí que você consegue com que eles amem a igreja. Quando a gente fala assim, amar a Deus, ok, né? Eu confio, tenho fé, mas eles precisam ter amor à igreja, ao servir a esse lar ideal, a nossa congregação, para que realmente eles tenham prazer, que eles gostem de, assim, aquela coisa assim, poxa vida, mãe, eu tenho que ir no culto de novo hoje. Não! Vai de peito aberto, aquela coisa de realmente assim, de estar feliz em participar da igreja. Lá novamente, né? Isso é verdade. E assim, vai haver as discussões no lar de aula, né? Especialmente às vezes entre irmãos, quando há irmãos, ou também entre pais e filhos, né? Ou o lar castelo. Isso não é comigo, deixa pra lá, né? Se sentir ou praticar assim, estar ausente daquilo, isso não me diz respeito, né? E isso eu acho que é um dos grandes problemas que nós tivemos nesse período de pandemia, né? A gente se fechou nos castelos. E aí a gente esqueceu do olhar para o outro, né? E ali, e voltar a ser um lar onde todos participam, não está sendo fácil. Creio que em nenhuma congregação, em nenhum departamento, nada, né? Isso está sendo difícil, né? Mas a gente... O lar armazém, né? Poxa vida, que legal, né? Nós temos daí sempre a certeza que lá eu vou ter o que eu realmente preciso, né? Eu acho que esse lar armazém é quase como a gente fala do porto seguro ali, que você vai ali, você realmente consegue encontrar as coisas, mas tem que tomar muito cuidado para ele não ser infectado. Não ser só isso, né? Nesse sentido, a Eulália, agora eu estou captando essa questão do olhar evangélico. É interessante isso. Porque não tem também só problemas, né, nesses lares, mas é como a Silmari falou, o ideal é que seja um pouco de tudo isso. E com a firmeza da palavra de Deus. Sim. E ter alegria nisso, porque como eu falei, eu convivi, eu conheci muitas famílias, além da minha família, das minhas irmãs, meus irmãos, né? Então, os filhos deles foram um pouquinho meus, né? Os sobrinhos, os netos, enfim. E algumas vezes, né? Nós humanos somos assim, né? Queremos
tomar uma atitude meio... isso tem que ser como eu quero. E esquece, não é o que eu quero, mas o que Deus está querendo para essas crianças, esses jovens, adolescentes, esse lar, enfim, né? Porque é pai e mãe ali que continuam sendo marido e mulher, né? E que precisam ser, especialmente, eu vejo assim, exemplos. E bons exemplos para que os filhos lá na frente... Uma vez eu falei para uma mãe, olha, eduque tua filha para que ela seja uma boa esposa. E daí tinha um homem perto, e eu estou educando meu filho, homem, para ser um bom marido e um bom pai. Então, isso também faz parte de ser um lar ideal. Educar para o futuro, né? E aí, claro, de novo, sempre a gente lembra a questão do exemplo. O educar o exemplo parte disso. E é essencial nessa educação, né? Para ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa. E um bom irmão na fé, né? Que a Eulália disse também. Eu acho que as servas, agora até puxando um pouco mais para nossas duas representantes da Liga Nacional aqui, eu sempre lembro com nostalgia e acho bonito que lá em Santo Ângelo, onde eu era criança e adolescente, as servas tinham o seu espaço que era chamado o Lar das Servas. E eu acho muito bonito isso, porque realmente as mulheres na congregação, elas têm esse papel também de serem essas grandes mães, de serem as consoladoras, as mentoras da fé, né? De passar isso também que a Bíblia fala, né? Que as senhoras, então, sejam esse exemplo e repassem esses ensinamentos cristãos para as mais novas, para os mais jovens. Né? Então, como é bonito quando isso acontece na congregação, esse verdadeiro lar das mulheres, né? Se sente acolhido, né? Isso é fantástico. A gente já falou isso, acho que em milhões de programas nossos, né, Aline? Como você vê diferença no convívio dentro da igreja do que fora da igreja, como a gente se sente bem, como a gente gosta de estar reunido assim, e não é só culto, é em todos os momentos, e você se sente acolhido, não importa aonde você esteja. A gente vive um pouco disso, sendo família pastoral, que essa coisa da mudança muito viva na nossa vida, de que realmente a gente tem isso, né, Aline? A gente é acolhido aonde a gente está. Você pode não conhecer ninguém na cidade, mas você tem um ponto de referência que é a tua igreja. Isso é verdade. Isso é muito importante. Imagina esses jovens, né, adolescentes, crianças, entrarem nesse mundo. E hoje eu vejo muito isso, é um pouco preocupante, né? Pouca idade, eles já têm o celular e sabe-se lá onde, em que lares que entram, ou quem entra no lar deles, né? Isso é uma preocupação. É um mundo que a gente vive que está cada vez mais difícil, não no sentido da gente controlar, mas da gente afastar os nossos filhos dessa tecnologia. E ela se faz cada vez mais presente, então a gente tem que realmente saber administrar isso. E aí... Porque é impossível você dizer assim, não pegue no celular. Quando são pequenos, você consegue controlar de uma maneira muito mais fácil. Mas quando eles já são adolescentes, que eles usam isso para estudar. E tudo, né? Agora, com a pandemia, as aulas online, isso foi uma ferramenta fundamental para essa época. Mas de realmente você saber limite, você impor isso. E a gente sempre traz também esses assuntos de que criança e filhos precisam de limite, e inclusive nesse tipo de tecnologia. Né? Também. É isso aí. Pois é. E por isso, independente do tempo que a gente estiver vivendo, né, com a tecnologia que a gente tiver, precisa ser algo que a gente busque sempre e continue falando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tanto no nosso lar, na família, na grande família, quanto na família da fé, na congregação, né? Não servindo pessoas, mas servindo o Senhor, e Ele nos dá o que a gente precisa, o que a gente necessita. Eulália, então, para irmos encerrando esse nosso papo tão gostoso, esse momento de refletir sobre essa mensagem tão linda que você escreveu, queria que você, então, fizesse esse resgate, esse resumo de essa mensagem, né? Como ela falou ao seu coração há 10 anos e você quis que ela falasse ao coração das pessoas, e hoje, né? Como você ainda acredita que esse tema do lar ideal possa falar também ao coração das pessoas? Eu creio que fala sim,
o lar ideal que Jesus prepara para quem começa um lar, começa uma família. Agora, uma coisa bem importante que também eu lembrei, de repente esse livro estava guardado numa gaveta e tantos outros livros e devemos ter cuidado de não guardarmos numa gaveta a palavra, né? Então, esse lar ideal, nós vamos buscar orientação para ter e administrar e conviver na palavra de Deus. Acho que essa é a base, né? Como ele mesmo diz ali, eu vou servir ao Senhor. E Ele nos dá essa orientação, nos ensina. A palavra de Deus, ela é fantástica, assim. Quando a gente estuda um pouco, né? Como é bacana. Ela nos dá toda a direção na nossa vida. E dá desde as crianças pequenas até no desenvolver dos anos de cada um, né? Eu acho que é isso que também é essa reflexão, que a gente possa criar esse lar ideal, mesmo com todas essas diferenças e essas dificuldades que surgem naturalmente. Maravilha. Fantástico. Foi uma excelente entrevista, Aline. Parabéns mesmo, Ela. Foi muito bom, bem gostoso. E como é bom a gente ouvir da própria pessoa que escreveu como foi a sua ideia, o seu pensamento, o que ela sentia, né, e o que ela sente com relação a isso, porque muitas vezes a gente compra os devocionários, a gente conhece as pessoas, mas a gente não tem noção do que levou ela a escrever, porque aí são detalhes que a gente não vai conseguir ter, e é isso, né? Nós falamos muito disso, né? Da interpretação de cada um, o momento que cada um vive, ela acaba sendo uma leitura diferente, de um jeito diferente, uma maneira diferente que eu penso. Então, assim, foi muito bacana, foi muito bom realmente ter você aqui contigo não, conosco, né? Obrigada, foi bom ter vocês comigo. Que bom mesmo. Uma alegria mesmo, muito bom ter essa querida irmã em Cristo aqui conosco e ter vocês junto conosco também é sempre muito bom. Os comentários que vocês deixam, a gente se alegra muito, porque sempre a gente está nessa grande roda aqui, a gente sabe que hoje fomos nós três com Deus, mas a gente sabe que essa roda de conversa é muito grande e se estende pelo Brasil todo, pelo mundo todo, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Continuem sempre conosco nas quintas-feiras às 8 horas da noite, Entre Elas e Deus. Beijo carinhoso e até a próxima. Tchau. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaielb e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.